Salve, salve pessoal, eu sou o Slack Jeff e hoje vamos fazer uma tier list suprema de interface gráficas e também Window Managers para Linux. Vamos dar uma olhada aí como tá essa tier list, o que eu vou achar aí de interessante. Vamos lá. Bom, rapaziada, essa tier list a gente já sabe como funciona. Topo, Daily Driver, né? Daily Driver seria o uso diário, né? Ali o motorista diário que eu utilizaria tranquilamente. Dessas interfaces aqui embaixo, não foi eu que escolhi, tá? Utilizável, mas beleza, eu utilizaria. Ok, tá? Ok, eu talvez utilizaria, teria que pensar. Deleta é algo que eu não utilizaria. Vamos começar então pelo primeiro da lista aqui, né? Pra gente ir certinho, que é o Cutfish. Cutfish é uma interface para o Cutfish OS que vai na onda do macOS, né, cara? Então é meio recente aí, eu já cheguei a usar, mas eu não curto muito, tá? Quando a gente explora essa parte de pegar algo, tá, que já existe, tentar imitar, eu não curto muito, tá? Então vou botar no deleta aqui, porque eu não utilizaria de jeito nenhum, tá? Porque já, se fosse uma coisa diferenciada, até iria, né? Mas beleza. Unity, famoso Unity, né? Saudoso Unity. Cara, eu já fiz vídeo aqui recente até no canal sobre Ubuntu, né? Ubuntu Remix, eu acho, se eu não me engano, ou Reborn. E assim, o Unity, ele tem uma grande história por trás, né? E tem uma identidade visual fantástica, tá? Então, de longe, se a gente botar um computador de longe, a gente consegue ver que era Ubuntu, por exemplo. Agora o Unity, para quem não sabe, já era, né? Agora estão usando somente a base Gnome ali, que meio que parece ali o Unity e tal, tá? Não sei porque eles continuaram, eu acho que deveriam ter continuado, mas enfim, né? Eu sei que muitas pessoas gostam do Unity, tá? Ficaram até bravas aí por o projeto, a Canonical, né? Ter retirado aí o Unity. Eu utilizaria? No Unity no dia a dia? Não, tá? Não utilizaria, mas ela fica como ok. Não deleta, né? Porque ela teve, como eu falei, a parcela dela e ela ainda existe. Criaram até um remix ali para tentar trazer ela de volta. Tem muitos usuários que gostam, tá? Então ok, eu não utilizaria, mas também não deleta, tá? Então fica nesse meio termo aí, tá? Temos aqui embaixo também o DWM, tá? Que é o Window Manager, feito lá pelo Suckless, tá? Que serve para ser um Window Manager totalmente minimalista, tá? Tem que ser minimalista o negócio. Tanto que a configuração não é num arquivo, você vai ter que ir lá no código fonte do DWM, fazer lá sua configuração, compilar, tá? E aí botar para utilizar. Tem que mexer mais uma configuração, você recompila, né, todo o software, vira binário, etc, né, o código de máquina, e você volta a utilizar. Então o DWM ele é interessante, tá? Eu já usei, mas eu não me adaptei, apesar que eu sou usuário de Window Manager há muitos anos, tá? Mas eu não me adaptei muito ao DWM. Também, então é um Window Manager ok, tá? Eu não utilizaria no meu dia a dia o DWM, porque eu tive alguns... não sei, sabe quando o santo não bate muito, tá? Apesar que ele é bem minimalista, mas o santo não bate muito. Não sei, então eu meio que fico ok, ele não deleta, né? Mas também... eu não utilizaria o DWM, não por enquanto, tá? Temos aqui o Budge, né? Esse aqui é o Budge, Budge. Budge... não sei muito, cara. Olha, vai pro deleta, tá? O Budgezinho vai pro deleta porque eu também não me encarno muito nele. Apesar que eu já usei, testei. Todos aqui eu já testei, tá? Mas eu não me encarno muito nele, então vai pro deleta ali mesmo. Eu sei que tem usuário que usa, mas é meu gosto, tá? Temos aqui o Enlightenment, tá bem blackzão aqui, né? O Enlightenment, galera, ele é um ambiente bem futurista, tá? Totalmente feito aí, se eu não me engano, em Qt, né? Então ele é bem futurista, ele tem cheio de firulonas e tal. Então é um ambiente bem interessante, que não suga tanta memória e processamento. Então é ok, tá? Não utilizaria, mas também não deleta. Ele é um ambiente que deve aí existir. Temos aqui também o Deepens. GIMP, cara, eu já usei, tá, para testar. Não gostei um pouco do consumo que ele teve, tá? Não achei tão legal assim, tá? Pelo menos pelo meu padrão de uso. Então eu vou botar ele no ok também. Ele não deleta, mas tem muitos usuários, né? E ele vai ficar no ok. Apesar que é feito da Chinão, né? Mas eu não vou criticar isso aqui, tá? Eu sei que é Chinão, mas é Chinão, mas vou deixar ali no ok, tá? O Deep fica no ok, tem muito usuário e chama muitos usuários
o Deepin, né? Então a interface dele é bem bonita para muita gente, então acho que vai ficar no ok aqui, tá? Temos aqui o Cinnamon, né? Que é feito aí pelo projeto Linux Mint, tá? É bem interessante, ele é um cara que ele não consome tanto processo, e é um ambiente que ele é bonito até, tá? Personalizável, não é tão personalizável como um KDE Plasma da vida, um XFCE também, mas ele fica ali no meio termo. E por não consumir tanta memória e tanto processamento, ele fica realmente no meio termo. Dá para utilizar um computador bem básico, tá? Bem simplório. Então ele é utilizável, tá? Eu até utilizaria assim o Cinnamon ali, tá? E eu cheguei a utilizar inclusive o Cinnamon por um tempo quando eu estava usando e testando o Linux Mint como daily driver, tá? Então vai para o utilizável que eu utilizaria. Se precisasse, se fosse assim, não tem outra escolha, eu utilizaria sem dúvidas o Cinnamon aí com o ambiente principal. Temos aqui o LXQT também e tem o LXDE lá no fundo, então vou botar ele para cá. Vamos botar com o LXD primeiro, tá? O LXDE, galera, ele é um ambiente que é totalmente leve, chega até ser mais leve que o XFCE, então, ou seja, foi feito para computadores velhos, cara, tá? Você tem um computador velho e um dual core, ou até pior aí na sua casa, você precisa usar um ambiente gráfico, então pode ir de LXDE. O LXDE, ele é um projeto que ele tá meio que descontinuado, né? Ele é feito sob GTK, mas tem muitas distribuições aí, o Raspbian, se eu não me engano, ainda utiliza o LXD, se eu não me engano, se não me falha melhor a memória, tá? Então ele é muito utilizável, tá? E eu já utilizei, por exemplo, o Debian com o LXD, tá? Que é com GTK. Já temos aqui também o LXQT, que é a evolução que a gente acabou de falar do LXD. O LXQT ele foi escrito totalmente com Qt. Então ele suga um pouquinho mais de processamento pelo fato de trabalhar com Qt, mas ele é um ambiente totalmente renovado, né? E bem parecido aí com o LXD, porque é a galera do mesmo projeto, né? Então também utilizável, né? Eu utilizaria sem dúvidas aqui se precisasse em um computador e só tivesse o LXQT disponível, eu utilizaria sem dúvida o LXQT. Esse cara aqui, tá, o XFCE, quer aprender mais sobre Linux, tem 12 cursos meus, incluído num pacote, por preço de banana, o link tá aí na descrição. Dá uma olhada lá, eu te espero como aluno. Ele foi o primeiro ambiente gráfico, assim, que eu cheguei a utilizar no mundo Linux, tá? E ele existe há muitos anos. Então eu tenho um carinho enorme por ele. E também fazer parte, né, de várias distribuições, como que eu usei por muitos anos, 16 anos o Slackware. Então via por padrão lá o XFCE, tinha também o KDE Plasma e outros managers, né? Mas o XFCE era sempre padrãozão para uma galera, tá? Então o XFCE eu acho bem interessante, gosto muito, tá? E eu já usei muito como daily driver. Então eu não vou botar ele como utilizável porque ele vai para o daily driver, tá? Eu utilizaria sem dúvida alguma o XFCE como daily driver. E outra coisa, se você tem um computador também velho, tá? Como assim como LXQT, LXD, o XFCE também puxa muito pouco processamento e memória, tá? Você pode usar sem problema algum o XFCE como interface gráfica aí para o seu computador mais velhinho. Vai por mim que dá tudo certo. Aqui temos o RatePoison, tá? O RatePoison é um projeto que, como o próprio nome já diz, tá? É para não utilizar o mouse. Utilizei ele por um bom tempo, tem vídeos aqui no canal, tá? Vídeos não, tem um vídeo aqui no canal fazendo uma baita de um review nele, ensinando a utilizar. Então ele é como se fosse um i3WM, mas muito capado e aonde você não pode basicamente mexer no mouse. Ele foi feito ali para não tirar a mão do teclado, e sim deixar o mouse aí de lado, tá? De canto. Onde eu poderia botar? Ok. Vamos botar como utilizável. Apesar que ele não é tão interessante para quem utiliza 2 monitores. Se você utiliza somente um monitor, o RatePoison é bem legal, tá? Funciona muito bem. Agora com 2 ou mais monitores não presta, tá? Dá muito problema. Então é utilizável, tá? Eu utilizaria sem dúvidas aí o RatePoison no meu dia a dia. Se tivesse só essa opção, né? Tipo de Window Manager, eu utilizaria ele sem problema algum. Porque ele é bem simples de mexer e bem personalizável também. Temos aqui o Mate, ou Mate, né? Que a galera chama aí. É um outro cara que eu já vou pôr aqui como utilizável, porque eu gosto bastante dele.
A galera que, quando o Gnome migrou do 2 pro 3, versão 2 pro 3, a galera não curtiu muito e forcou o Gnome, continuou o projeto e se chamou Mate, né? Ou Mate, tá? Continuou aí o projeto, tocou o projeto e o desenvolvimento continua. Então é um projeto bem legal, bem bacana, também suga muito pouco a memória e processamento, é feito sob GTK, tá? Então eu utilizaria sem dúvidas o Mate aqui, tá? Vou botar ele, deixa eu ver, vou botar como Daily Driver, tá? Porque eu utilizaria, sem dúvidas, como Daily Driver aqui, utilizaria ele porque ele me dá um pouco de nostalgia, assim como o XFCE, por exemplo, me dá um pouco de nostalgia. Quando eu comecei lá, na minha época, quando eu comecei com Linux, tinha bastante projetos que utilizavam o Gnome 2, tá? Porque era o que tinha na época. Então me dá um pouco de nostalgia e eu acho ele bem legalzinho, bem leve também, então ele se bate ali mais ou menos com o XFCE. Então eu vou botar ele como Daily Drive porque eu utilizaria tranquilamente. Pantheon do Elementary. Olha, o Pantheon do Elementary, galera, ele é do projeto Elementary OS, né? Como o próprio nome já diz, Pantheon do Elementary. Ele é meio que parecido com o macOS, segue meio que sei lá, a identidade é meio que parecida, só que tudo é feito do zero, tá? Ícones elaborados pelo projeto, ainda a própria interface. Então, diferente, por exemplo, do Cutfish, que a gente viu, acabou de ver aqui, ó, tá? Ele não tenta ser igual, ele é algo que lembra, mas segue o seu próprio caminho. Então é bem bonito, é algo, eu acho que ele não é tão personalizável assim, mas é bem bonito e o peso ali ele tá mais ou menos, tá? Ele não sobrecarrega muito também o sistema, o processamento, não, o processamento e memória. Eu fico no ok aqui, eu não utilizaria não o Pantheon, mas fica como ok porque é um projeto que, como eu falei, ele segue uma linha diferente e tá tudo certo. Vou botar o nosso i3 aqui, vamos botar o nosso i3 aqui, tá? Eu vou puxar ele para frente. O i3 é um projeto que eu usei por mais 5 anos. Ultimamente eu estou utilizando outra interface, que eu já vou falar qual que é, por algum tempo aí. Mas o Window Manager i3WM foi algo sensacional. Foi o que me introduziu ao mundo do Window Manager, né? Ao focar mais no teclado. Então tive bastante aprendizagem com o i3WM. Sem dúvida ele fica como Daily Drive, porque eu voltaria a utilizar ele a qualquer momento. Ele suga muito pouco memória. Lá no Slacker, alguns anos atrás, até um pouco antes da pandemia, claro que isso já vai para 5 anos, basicamente 5, 4 anos, né? Então ele é um cara que comecei a mexer um pouco antes, tá? Antes da pandemia, obviamente, e eu tive bastante imersão nessa época aí com ele, tá? Ali um pouquinho antes da pandemia, onde eu aprendi a mexer mais, fazer bastante configuração. Ele, como eu falei no Slacker, lá eu consegui subir ele com 50 megas de RAM, subia muito liso. Claro, abria um navegador, já carregava tudo, mas a interface em si, né, é bem bacana, tá? E puxa muita pouca memória. E o ladrilho, já que é feito, é tudo automático, né? Então você tá ali, quer jogar uma tela para um lado, um terminal para o outro, ele vai abrindo e vai ajustando para você automaticamente. É muito legal para você utilizar no notebook, no laptop. Quando eu fui numa conferência bem grande, eu vi que a galera utilizava em massa o Window Manager, normalmente o Window Manager, porque ele não suga muito não, tá? Dependendo do que você fazer ele não vai sugar muito não. Então ele fica como Daily Drive porque eu voltaria a usar sem sombra de dúvida. Plasma também tem aquela história de amor e ódio, né? Comigo, tá? Eu utilizei ele por um bom tempo, aí eu parei de utilizar. Fui para outra coisa, fui pro XFCE, que eu tinha utilizado lá no início, depois fui pro IT3, depois voltei pro KD Plasma e fiquei nessa. Só que eu estava habituado com o KD Plasma do Slackware. Então, o KD Plasma eu estava habituado com o Slackware, tá? E o KD Plasma do Slackware, ele é bem, sempre versão mais antiga, porque o Slackware trabalha com um estável, bem estável, chega a ser até velho os pacotes que ele trabalha. Então sempre estava atrasado, né? E também ele vem, o Patrick Volkerding, ele acaba aqui botando tudo demais lá, tá? Ele acaba botando, por exemplo, 4 players de áudio, 4 players de vídeo, 2, o browser não vem com tanto, mas vem com 2, por exemplo, tá? Que é o Firefox e do próprio KD Plasma. Então ele acaba botando muita coisa, jogos, tudo incluído no KD Plasma, aquilo fica virado num giraia. Fica muito pesado, ele já sobe com consumo um pouco alto, e por não ter otimização, por ele estar numa versão mais estável, mais antiga, ele acaba subindo, não tem otimização e acaba subindo com processamento e memória um pouco alto. Então eu nunca curti muito assim, mas utilizava, ficava um tempo, daí saía.
e eu parei por aí. Hoje em dia eu estou utilizando o KDE Plasma aqui na minha máquina com o Arch Linux, aí a história muda. O Arch Linux ele trabalha como roller release, trabalha com pacotes mais recentes estáveis, mas mais recentes. Então o KDE Plasma que tem aqui é totalmente diferente desses que tem em distribuições mais estáveis. A gente vai ter sempre a parada de ponta. Inclusive atualizou o KDE Plasma esses dias aí, na versão 6 alguma coisa. Então sempre trabalho de ponta, ele tá muito fluido, tá bem interessante para ser utilizado, então venho utilizando o KDE Plasma ultimamente. Então Daily Drive total, né? Eu estou utilizando alguns bons meses aí essa versão sempre de ponta aí do Arch Linux e eu não tenho o que reclamar, tá? Não trava, não tem problema, não cracha, então 100%, eu estou curtindo demais. E por último aqui, o nosso velho Gnome, cara. Tararam, vamos botar para onde aqui? Deleta? Vamos falar um pouquinho sobre Gnome. Vamos deixar aqui, ó, vai ficar no deleta por enquanto, para mim trocar uma ideia com vocês. Eu não era muito fã de Gnome, tá? Isso vinha já do Slacker, porque o Slacker tirou o Gnome por estar difícil ser mantido. Na época, isso muitos anos atrás, lá por 2000 e bolinha. O Slacker tirou e ficou só o KDE Plasma, né, no final das contas. Então eu tinha essa versão pelo Gnome, não curtia muito, porque o Gnome hoje em dia, por exemplo, ele tá totalmente... ele precisa totalmente do systemd para executar. Apesar que a gente consegue tirar alguma coisa ali para consegue até executar sem systemd, mas ele depende demais do systemd, tá? Então tipo, tinha essa versão total, sabe? Quando a gente olha e fala, pô, isso aí não é para mim. Só que de um tempo pra cá, cara, como eu comecei a usar só notebook, né, só laptop, sair um pouco dos computadores, às vezes eu tava só com notebook, só com uma tela, por exemplo. Então eu acabei instalando o Gnome para testar. Não que eu instalei, eu utilizei uma distribuição, tá, que vinha com o Gnome bem personalizável, e a distribuição utilizava Gnome. Então tinha aqueles gestos do Gnome e tal ali pra gente utilizar no notebook, gestos e tal, o que salvava bastante. Eu comecei a achar interessante, tá, porque ele é bem minimalista, o Gnome é bem minimalista visualmente, eu não tô falando por detrás dos panos, tá, mas visualmente ele é bem minimalista, e ele é bem legal por essa parte aí, por ser minimalista. Eu não tô falando de recurso, tá, galera? Por trás dos panos é outra coisa, mas visualmente ele é muito minimalista. Então eu acabei gostando a cada dia mais do Gnome, tá? Eu acabei utilizando e deixei, vou deixar um pouco, deixei mais uma semana. Foi quando eu vi, eu tava meses utilizando o Gnome. E aí eu meio que mudei essa ideia, esse conceito de, pô, o Gnome não é interessante, tá? Eu achei bem interessante porque tudo no Gnome ele é bem fluido, né? Todos os aplicativos vão, inclusive até da comunidade ali que ele serve, vão executar totalmente bem no ambiente do Gnome, tá? Ele não é uma coisa, uma interface trabalha de uma forma, uma janela trabalha de outra, não. Ele vai trabalhar sempre em conjunto e fica todo redondinho, sem contar aquele ar minimalista que ele entrega. Então eu gostei demais, tá? Daily Drive total aqui, né? Eu utilizaria sem dúvidas o Gnome. Só tem Gnome. Não, pode ter qualquer interface. Se dá vontade, eu volto a botar o Gnome aqui tranquilamente. Então eu utilizaria também o Gnome 100%, porque é um projeto que eu acho que, apesar de ter muitas controvérsias aí sobre a comunidade, etc., mas é um projeto bem interessante e está sempre em constante evolução. Então esse é meu tier list, pessoal, tá? Deixa aí no comentário o que você retiraria daqui, o que você botaria, o que você incluía. Bota aí no comentário pra gente trocar uma ideia aí. Abração, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo. Valeu!